Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvio Sampaio, professor de matemática, e a aula de hoje é para aluno do terceiro ano do ensino médio, é uma aula sobre distribuição de frequência. Como a gente já vem vendo, nas últimas aulas, a gente está falando sobre estatística, e a estatística é o quê? É a ciência que trata de informações, que trata de dados, né? Então ela pega um conjunto de dados, ela vai analisar, ela vai tentar resumir a informação usando uma medida de tendência central, ela vai analisar a variabilidade dos dados em relação à média, né? essa média calculada, usando as medidas de dispersão, né? E ela também trata a informação. Como ela trata? A gente pode usar ferramentas estatísticas, né? Gráficos, tabelas, para a gente conseguir visualizar melhor, para a gente conseguir tirar informações melhores dos dados obtidos. Então a gente pega os dados, a gente trata esses dados usando ferramentas estatísticas, conhecimento estatístico, para ficar melhor de visualizar a informação e de obter informações dos dados coletados, tá certo? Uma das maneiras que a gente tem de fazer isso, de organizar os dados, de tratar os dados, né, para ficar fácil a análise, é colocando os dados numa tabela de frequência, tá certo? Primeiramente, o que vai ser uma frequência? Frequência vai ser a quantidade de vezes, né, que uma determinada característica ela aparece, tá certo? Então, por exemplo, uma loja que vende automóveis, né? Você vai ter uma determinada de venda por mês. Então a quantidade de veículos vendidos vai ser a frequência de vendas. Uma escola, uma entrevista de emprego para uma determinada vaga, né? Então as pessoas que estão indo em determinado dia para fazer para passar pela entrevista. Então a quantidade de pessoas vai ser a frequência de candidatos, tá certo? Então, frequência vai estar relacionado com a quantidade de vezes que você determina, que você visualiza uma característica, tá certo? Então, a gente pode ter uma infinidade de frequências aí, depende do dado que você está observando, tá certo? Então eu coloquei aqui ficou errado, tá certo? Vou organizar aqui. Nível de conhecimento não, eu mudei o exemplo. Vamos colocar aqui veículos vendidos. Ok? Eu ia colocar um exemplo, coloquei um exemplo diferente, né? E aqui a gente tem uma tabela, tá certo? Com uma loja de venda de veículos, né? Uma rede de concessionárias, por exemplo. A gente pode colocar uma loja, uma rede, tanto faz. E aí eu coloquei aqui, cada mês, né? Os 6 primeiros meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Por exemplo, de um determinado ano passado, por exemplo, e eu coloquei o quê? A quantidade de veículos vendidos em cada mês. Então, mês de janeiro, 15 veículos, fevereiro 100, né? Vendeu muito, fevereiro, o povo ia para o carnaval, comprou os veículos, né? Para poder participar do carnaval. Março, 60, abril 25, maio 20 e junho 80, tá certo? Então, do jeito que eu coloquei aqui essas informações, né? Desses veículos vendidos, o valor tal qual ele aparece, certo? A quantidade absoluta de veículos vendidos, ela recebe o nome de frequência. Então, essa coluna aqui, que apresenta os dados, né, apresenta os valores tal qual eles apareceram, recebe o nome de frequência. Tá certo? Frequência é a quantidade de vezes que a gente verifica aquela determinada característica. Qual é a característica aqui? Veículo vendido. Certo? Então, em janeiro, olha lá, um determinado dia de janeiro vende o veículo. Outro dia ou no mesmo dia vende mais um. Então você tem aí, quando você tem duas vendas, uma frequência 2 de quê? De vendas. 3, 4, 5 até chegar no 15. Então quando chegou no final de janeiro, a frequência de vendas, veículos vendidos era 15. Tá certo? Fevereiro, vendeu muito veículo, vendeu 100. Então você tem essa frequência de vendas 100. Tá certo? Então essa é a primeira, geralmente é a primeira informação que a gente tem quando a gente fala de uma tabela de frequências. Tá certo? Que é a frequência absoluta, né? Representado por a letra F. Ok? Frequência acumulada. O que seria a frequência acumulada? É a soma das frequências absolutas
até determinado ponto, tá certo? Então como é que seria essa frequência acumulada? Até o mês de janeiro, ó, eu só tenho os valores vendidos do mês de janeiro. Então a frequência acumulada para o mês de janeiro são os próprios 15, tá certo? Por quê? Porque eu não tenho valores anteriores a janeiro. Então a frequência aqui foi 15. Já quando você analisa a segunda linha aqui, o que vai acontecer? Você tem duas informações aí, dois valores que você vai somar, tá certo? Você tem os valores do mês de fevereiro, 100 casos de fevereiro, e os 15 de janeiro, que você está acumulando até esse determinado ponto, tá certo? Você está acumulando a frequência até esse determinado ponto. Então, até esse determinado ponto aqui, você tem, ó, 15 mais 100, você tem 115. O que é a frequência acumulada? É todos os valores até aquele determinado ponto, tá certo? Até fevereiro, eu tenho 115 veículos vendidos. Você vai acumulando as frequências até esse ponto, tá certo? Março, eu vou ter esses 3 meses. Até março, eu tenho quantos veículos vendidos? Aí você vai juntar 115, que é até o mês de fevereiro, mais 60 aqui, 175. Tá certo? São 115 mais 60, 175. Tá certo? Até abril, eu tenho quantos veículos vendidos? Soma esses dois aqui, ó. 175, que é a soma de todos esses, né? Que vai dar 200 veículos. Ok? Até maio, frequência acumulada para essa linha. Até essa linha aqui, eu tenho quantos veículos vendidos? 200 mais 20, 220. E até junho, você tem quantos veículos vendidos? 220 mais 80, 300, que corresponde ao total aqui, tá certo? Então, frequência acumulada você acumula as frequências absolutas aqui até aquele determinado ponto, tá certo? É assim que a gente calcula a frequência acumulada. Ah, digamos que eu quero saber quantos carros eu vendi até março. Você não precisa só sair somando. Se você tiver uma tabela de frequências nesse formato, com todas as informações, então você já facilita a sua vida. Então, por exemplo, até abril, quantos carros eu vendi? Eu vendi 200. Que é o que? Somar isso aqui tudo isso, só que essa tabela já está pronta. Até maio, eu vendi quantos carros? 220. Tá certo? Então, você usa essa tabela acumulada, você já tem informações, sem precisar fazer esses cálculos toda a vida. Tá certo? Você já tem essa informação pronta já. Frequência relativa. O que seria a frequência relativa? É a frequência, né, essa frequência aqui, dada em termos percentuais. Tá certo? Então, como é que você calcula a frequência relativa? Você divide a frequência pelo total. 15 dividido para 300, 0,05, né? 5%. Certo? Vou botar aqui 5%. É 0,05 que dá 5%. Tá certo? 100 dividido para 300, né? A frequência relativa do mês de fevereiro, 33%. Então, 33%. Você faz a divisão, 100 por 300, dá 0,33, corresponde a 33%. 60 dividido para 300, 0,2, então é 20%. Certo? 20%. 25, né? Eu quero saber 25 carros corresponde a qual frequência relativa? Quantos por cento? No total 300. Corresponde a 0,0 não. Estou fazendo aqui a conta. Dá 8,3%. Ok? 8,3%. Né? 20 corresponde a quantos por cento? 0 não. Eu fiz o cálculo para... Fiz esse cálculo aqui e não converti para porcentagem, mas dá 6%. 6%. E 80 corresponde a quanto? A 26%. Aqui tem um detalhe, tá certo?
O que vai acontecer? Quando você faz os cálculos nesse formato aí, quando você tem a frequência relativa, né, a gente faz aí um arredondamento, tá certo? Arredondamento, por exemplo, 100, quando você dividir para 300, vai dar 0,3333, uma dízima periódica, tá certo? E aí você pega o quê? Você pega 33, você pega 0,33, 33%, né? E outros valores você vai ter algo parecido, você não vai ter 0,26, 0,8,3, você vai ter aí umas casas decimais a mais. Quando você juntar isso daqui vai dar 98%, tá certo? Se você somar do jeito que está aqui, vai dar aproximadamente 98%, tá certo? Só que aí não é, os dados não se perderam aqui. Isso aqui tem que dar o quê? Isso aqui tem que dar 100%, tá certo? 100% que corresponde ao valor total, tá certo? Você, se preferir, aumenta aí a quantidade de casas decimais, 0,33% para ficar um cálculo melhor, né? Aqui você também pode acrescentar mais casas decimais para ficar um valor mais próximo, só que você não vai ter, você não vai perder dados, tá certo? Aqui corresponde a 100%, aqui também vai ter que corresponder a 100%, tá certo? Caso não dê 100% quando você juntar aqui, é por conta desse errozinho aí de arredondamento. Ia dar 98,3%, tá certo? Mas é por conta apenas do arredondamento, ok? E o último que a gente tem que analisar, né, quando a gente constrói uma tabela de distribuição de frequência, é a frequência acumulada relativa, que é uma frequência acumulada, só que das frequências relativas, tá certo? Então, é só você pegar essas frequências aqui, ó, essas frequências relativas e somando. Como a gente fez aqui. No primeiro mês você não tem um acumulado, você tem o valor só do próprio mês, então é 5%. Aqui você já tem dos dois valores, então aqui você tem 38%. Aqui você tem a soma desses dois aqui, então você tem 58%, certo? Você tem a soma dos dois. Aqui você tem a soma desses daqui, que vai dar 66,3%. Aqui, quando você juntar, você vai ter 72,3%. E aqui, quando você somar, né? De novo, se você somar, se tal qual está aparecendo, ia dar 98,3%. Só que aqui é para dar o quê? É para dar os 100%. Tá certo? Então, a gente arredonda aí para não ficar com essa perca de informação. Aqui você, se você quiser, você pode melhorar aqui esse valor para não ter essa perca, porque aqui você tem que ter 100% dos valores. Tá bom? Então pronto, pessoal. Essa daqui é a nossa tabela de distribuição de frequência. Tá certo? Uma tabela de distribuição de frequência, você tem as frequências dos valores observados. A frequência absoluta, né? A frequência acumulada até um determinado ponto. A relativa, que corresponde a esses valores em termos percentuais, né? Isso é interessante para a gente saber se 60 no mês de março é um valor alto ou baixo. Correspondeu a 20% do total de carros vendidos. Então, não foi tão bom, né? Já 100 carros corresponde a 33%, então foi melhor, tá certo? 15%, foi só 15 carros, corresponde a 5%. Então a gente começa a ter a ideia daquele valor, se aquele valor absoluto, se ele, em termos percentuais, né, no total, se ele for um valor alto ou baixo, tá certo? E a frequência acumulada, né, acumulada até aquele determinado ponto, e a relativa acumulada diz respeito à porcentagem até aquele determinado valor. Então, até fevereiro, por exemplo, aqui, ó, eu vendi 38% dos veículos nesses 6 meses, né? Então, até fevereiro, eu tinha 38% dos veículos vendidos.
Até março eu tinha 58% dos veículos vendidos. Até abril eu tinha 66% dos veículos vendidos. Até maio 72% e junho, né, quando você contempla todos os meses, você tem 100%. Tá certo? Então essa é a ideia da frequência acumulada relativa. Até esse mês eu tinha essa porcentagem de vendidos. Neste mês, março, eu só vendi 20%. Certo? Então, esse 58 corresponde ao restante dos meses anteriores. Ok? Notem que ela contempla muita informação, então fica mais simples da gente poder retirar aí informações, né, e conclusões a respeito dos dados. Pessoal, e quando nós temos muitos dados que não se repetem, ou que não se repetem muito, né? Nós vimos no exemplo anterior que nós tínhamos uma situação, por exemplo, dos veículos vendidos, que você simplesmente contabilizava o veículo vendido, né? 1, 2, 3, 10, 40, 100, 80, né? Só que quando tem uma variabilidade muito grande, por exemplo, nessa situação aqui, né, nós temos os dados dispostos, certo? De resultados de um teste, né, de triglicérides. No exame de sangue a gente tem ali aquela taxa de triglicérides que a gente observa. E aqui nós temos os dados, né, de 60 pessoas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 60 pessoas. Tá certo? Então nós temos aqui resultado de 60 pessoas. O que, que vai acontecer? Nessa situação, né, que são os valores obtidos do nível de triglicérides, né, nesse exame de sangue dessas pessoas, nós teríamos uma tabela muito grande, uma distribuição de frequência muito grande. Por quê? Poucos valores, praticamente quase nenhum valor está se repetindo, né? Nós temos os 70 aqui, eu não vejo mais nenhum 70, temos um 76, ele não aparece. São poucos valores que aparecem. Por exemplo, 162 aparece aqui, e mais algum outro valor que apareça perdido aí. Só que é muito difícil você ter dois valores que apareçam iguais. Ou seja, você tem pouca uma frequência de determinado valor obtido muito baixa, né? 1, 2, né? E aí ficaria inviável fazer uma tabela de distribuição de frequência nesse caso, certo? Que nós teríamos uma tabela de distribuição muito grande, quer dizer, praticamente para cada valor nós teríamos uma linha, tá certo? E aí a gente vai usar para tratar essa informação, para receber essa informação aqui, o conceito de intervalo de classe, tá certo? Então essa é a tabela aqui, tá certo? Com os dados, né, dos resultados de triglicérides de 60 pessoas, tá certo? O exame de sangue, 60 pessoas para esse tipo específico aí de característica. E seria inviável fazer uma distribuição de frequência, né, uma tabela de frequência para essas informações. Então a gente vai ver como é que a gente pode obter uma tabela que resume essa informação, né, parecida com aquela da distribuição de frequência, só que para minimizar esse problema de ter uma tabela de distribuição de frequência muito grande. Como é que a gente vai tratar usando essa ideia de intervalo de classe? Bom, pessoal, então, como nós tínhamos visto, não é possível fazer uma tabela, não, na verdade não é conveniente fazer uma tabela de distribuição de frequência usando os dados, né, das medidas de triglicérides, porque a frequência de cada valor é muito baixa, certo? Então o que a gente faz? A gente vai tentar agrupar, né, esse intervalo de classe, né, consiste na ideia de agrupar valores diferentes em um intervalo, certo? Esse intervalo de classe. E como é que a gente faz para agrupar? Como é que a gente faz para construir esse intervalo de classe? Primeira coisa que a gente vai precisar fazer é calcular a amplitude total para agrupar esses dados. Então a gente vai pegar vários valores e vai agrupar em intervalos, tá certo? Qual é a primeira coisa que a gente faz? Calcular a amplitude total, tá certo? Então, para calcular a amplitude total, você pega o maior valor observado, que foi 318, certo? Foi 318. O menor valor observado foi 70 e você vai fazer essa diferença. 318 menos 70, 248.
certo? Então, a amplitude dos valores observados é 248, tá certo? Então, essa foi a amplitude, certo? Aí agora, tendo amplitude, eu vou definir os intervalos de classe. Aqui tem um ponto, certo? Você tem várias maneiras, né, de definir intervalo de classe, tá certo? Você tem um método que é conhecido como método da raiz, você tem um método que usa logaritmo e tal. O que eu vou seguir? Eu vou seguir o que está no material dos meus alunos, no material de vocês, tá certo? No livro didático que vocês utilizam, eu vou seguir a mesma linha. Que ele não determina um método específico, tá certo? O que ele orienta, o que está sendo orientado no material didático. Nem construir poucos intervalos de classe, 1, 2, que você perde muita informação. Essa pouca quantidade de intervalo de classe vai afetar na conclusão, né, dos dados, vai afetar a integridade dos dados, né? Os dados não vão ser corretos com essa perca de informação. Também não posso criar muito intervalo de classe, senão volto para o problema anterior. Eu teria o quê? Eu teria uma distribuição de frequência com cada valor. Então eu vou procurar um meio termo, tá certo? Esse valor aqui, o valor sugerido, né, aceitável para um intervalo de classe, seriam 5 intervalos de classe, tá certo? Professor, de onde você tirou esses 5? Do material de vocês, do material didático, do livro, tá certo? Poderia ser diferente, professor? Eu poderia usar outro? Poderia, não fixou uma regra, tá certo? Existem outros, em outros livros, em outros materiais, existem aí orientações, né? Um direcionamento para você poder construir esse intervalo de classe. Como eu disse, tem o método da raiz, que você calcula a raiz, tem um método que você usa o logaritmo, enfim. No material, estipulou-se o intervalo de classe, 5 intervalos de classe, né? Número 5 de intervalo de classe. E aí o que tem? Como você tem aqui amplitude 248, se fez o quê? Se arredondou esse 248 para 250. Tá certo? Então pegou esse valor aqui e se arredondou. Arredondar. Dá para 250. Por quê? Porque tendo 5 intervalos de classe, você pega 250 aqui em amplitude, divide pelo número de intervalos de classe e você obtém 50. O que é esse 50? 50 é a amplitude de cada intervalo de classe. Tá certo? Então, de novo, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente calcula a amplitude total. Tá certo? A amplitude total foi, nesse caso, 248. Dependendo do método que você utilize, né, você tem a raiz, logaritmo, você vai definir os intervalos de classe, o número de intervalos de classe, dependendo desse método. O livro ele não amarrou uma regra. Ele atribuiu o valor 5, tá certo? Ah, professor, se eu quisesse usar 6, poderia? Poderia, não tem nada amarrado. 4, poderia. Não é bom usar pouco intervalo de classe, né? 4, 3, 2 já seria pouco. 10, 20 já seria muito. 5, 6, 7 seria um valor legal, aceitável, certo? E aí o que fez? Arredondou esse valor aqui dessa amplitude total para 250, porque aí você consegue dividir um valor fechado para a amplitude do intervalo, tá certo? Então pegou 250, que foi um valor arredondado para 248, para dividir pelo número de intervalos de classe, e aí você teria uma amplitude de 50, tá certo? E aí você vai construir os intervalos de classe. Como? Você pega um intervalo de classe, primeiro valor, né? Que seria o 70, certo? 70 primeiro valor observado. E aí você soma 70 mais 50. Então você teria o quê? 120, tá certo? Então aqui, ó, você tem um intervalo de classe, tá certo? Todos os valores compreendidos entre 70 e menores que 120 vão estar nesse intervalo de classe, que vai ser o primeiro intervalo de classe. Professor, como assim? 70 foi o primeiro valor observado. Você usa essa letrinha T aqui de lado, aqui, certo?
para construir o seu intervalo de classe. Quando você tem esse traço aqui, ó, vertical, significa que esse valor está sendo contado. Então, todos os valores iguais ou superiores a 70 e inferiores a 120. Tá certo? É assim que a gente entende o intervalo de classe. Valores iguais ou maiores que 70 e inferiores a 120. Ah, professor, 119 pode ser? Pode. 118, 117, 120 não entra aqui. Entra até o 119. Tá certo? Aqui, professor, entre os 70, entra. Entre os 71, 72, 73, entra. E aí, você tem o primeiro intervalo de classe. Qual seria o segundo intervalo de classe? Seria o 120. Professor, mas ele não está aqui? Só que aqui não conta o 120, conta até o 119. 120 mais o que? 50. Vai dar 170. Aí aqui você pega, se tiver o 120, você pega no segundo intervalo de classe e vai contando todos nesse meio até os 169. 170 entra? Não. Entra o 169 e qualquer valor abaixo de 170. Se tivesse valores quebrados, 169,5, 169,9 entraria. 170 não. Tá certo? Aqui entraria o 120. E faz isso para todos os intervalos de classe. Ó. 170 mais 50. 220, né? 220. Amplitude do intervalo de classe é 50. Então daqui para cá vai aumentando de 50 em 50. Ó. 50, 120. Aí aqui mais 50, 170. Aí aqui mais 50. Vai fazendo isso para todos os intervalos de classe. Vou fazer aqui, ó. Esse. 220 até 270 e o último intervalo de classe 270 até o 320. Tá certo? E aí pronto, ó, você contempla todos os valores. O menor valor foi o 70. Aqui ele entra. O menor. O maior valor observado foi 318. Como você tem aqui o maior valor do último intervalo de classe 320, então ele está contemplado, ele está aqui dentro desse intervalo. Tá certo? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto intervalo de classe. E aí você não precisaria de várias linhas lá na distribuição de frequência. Você precisaria de quê? 5 linhas, certo? 5 linhas que correspondem a esses 5 intervalos de classe, né? E aí os valores que estão entre 70 e 120 ficariam no primeiro intervalo de classe. Entre 120, contando 120 e os menores que 170, no segundo intervalo de classe. Valores 170 e menores que 220, né? Valores entre 170, incluindo 170 e menores que 220. No terceiro, valores maiores, né, e incluindo 220 e menores que 270, e por fim, valores maiores ou iguais a 270 e menores que 320. E aí a gente consegue montar nosso intervalo de classe, né, consegue montar nossa tabelinha que os dados são apresentados em intervalos de classe, tá certo? Então a gente vai ver agora como é que ficariam os dados, como é que ficariam aquelas informações dispostas usando intervalos de classe. Bom, pessoal, então agora os dados, né, dispostos numa tabela de uma distribuição de frequência aqui que tem intervalo de classe, tá certo? Uma tabela de frequência com o intervalo de classe, tá certo? Notem que é bem diferente, é muito mais fácil analisar os dados dispostos assim do que dispostos naquela tabela, os dados tal qual eles apareciam, né? Aqui a gente tem as distribuições de frequência, né? Os intervalos de classe, e aqui as frequências, né? Então, a gente tem 6 pessoas que estão nesse primeiro intervalo de classe, com valores do triglicerídeos entre 70 e menores que 120, 18 pessoas que têm dados, né? Índice do taxa de triglicerídeos maiores ou iguais a 120, menores que 170, 9 pessoas nessa faixa
entre 170 e menores que 220, 12 pessoas nessa faixa de 220 e menores que 270 e 15 pessoas nessa faixa de 270 e menores que 320. No total, quando a gente somar aqui, vai dar 60, que é a frequência, né? E aqui a gente tem a frequência acumulada. Se a gente quiser, por exemplo, fazer uma análise, até 220, quantas pessoas a gente tem que tem a taxa de triglicerídeos até 220? A gente tem 33 pessoas, né? Que é o quê? São todas as pessoas com valores até essa taxa aqui, de 70 até 220. Eu quero saber quantas pessoas eu tenho que tem uma taxa de até 270. 45, tá certo? E aqui as porcentagens, por exemplo, nessa faixa aqui, sei lá, essa faixa aqui de 270 a 320, quantas pessoas eu tenho que estão nessa faixa? 25%, tá certo? Então essa daqui é uma tabela de frequência, né? Usando o intervalo de classe, quando a gente tem aquele problema que os dados não apresentam uma frequência tão alta. A gente precisa fazer isso para ficar melhor a visualização, melhor a obtenção da informação, tá certo? Aqui a frequência relativa acumulada, né? Que a gente tem as porcentagens acumuladas nesses dados aqui. Do mesmo jeito que a gente fez para o outro, aqui basta fazer o quê? Dividir a frequência observada pelo total. 60 dividido para 6 dividido para 60, 0,1, 10%, tá certo? Aqui você tem as frequências relativas de cada desses valores e aqui a frequência acumulada. Só uma antecipação, tá certo? Tem um capítulo que a gente tem um capítulo no livro que fala sobre como a gente obter médias, medianas, quando os dados estão assim. Quando a gente tem uma informação contida no intervalo de classe, então se você quiser, por exemplo, calcular o valor que você usa como referência. Professor, aqui eu tenho valores que estão de 70 a 120. Se eu precisar usar um desse valor, qual eu vou usar? Eu vou usar nesse intervalo de classe o 70, o 120 ou qual? Se você precisar se você precisar usar um valor, né, que represente pessoas que estão nesse intervalo de classe, você vai usar o quê? Você vai usar o valor médio. O que é o valor médio? É a média desse intervalo de classe. Você soma esse com esse, divide por 2. 70 com 120, 190. 190 dividido por 2 vai dar 95. Então, o valor que você vai tomar como referência para valor de triglicerídeos de um grupo que está, de uma pessoa que está nessa faixa aqui, é o valor médio aqui, que é 95, que é a soma é a média aritmética desses dois, tá certo? Então, precisar tirar alguma conclusão aqui, por exemplo, nesse intervalo de classe aqui, né? Qual valor que representaria que está nesse intervalo de classe? Valor médio aqui, soma esses dois, divide por 2, você vai ter o valor que representa uma pessoa que está aqui, tá certo? É uma aproximação. Professor, mas vai ser diferente do real. Você tem várias pessoas que estão nesse intervalo, várias pessoas que estão nesse intervalo, os valores vão ser diferentes. É justamente isso. É o preço que se paga por agrupar a informação. Quando você agrupa a informação, você perde, certo? Você está agrupando valores diferentes num conjunto só. Quando você faz isso, você perde informação. Então o que a gente faz é tentar aproximar para o valor médio aqui, tá certo? Então pronto, pessoal. Essa foi a ideia, né, de distribuição de frequência, sem intervalo de classe, com intervalo de classe. E aqui eu expliquei rapidinho qual é o valor que a gente usa como referência quando a gente tem um intervalo de classe. Então o valor que representa cada uma dessas 6 pessoas aqui é o valor médio aqui, tá certo? A média aritmética desses extremos. Qual o valor que representa essas 18 pessoas aqui? O valor médio aqui, tá certo? Que seria a média aritmética desse daqui. E esse valor que a gente toma como referência, a gente precisar, por exemplo, eu quero saber qual é a taxa de triglicéridos de uma dessas pessoas aqui. A gente usa esse valor médio, né, para levantar essa informação, tá certo? Não é o valor real, né? Como eu disse, a gente perde informação quando a gente aglutina, né, no intervalo de classe, mas é um valor aproximado, ok?
Então pronto, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.